Passou. A voz paralisou. Muito bem. Bom dia Pedro, bom dia Malu, Feliz Natal para vocês também, aí cantando boas-vindas, tão bonito, tão afinado, parabéns, hein, aí perto da árvore, ficou bem legal, bem legal. E vocês perceberam quem é que estava descendo? Quem estava descendo, fazendo arvorismo, quem era? Um pequenininho que vocês conhecem. Era o Mateus. Mateus, parabéns, hein? Olha que coragem, hein? Todo lá preparado, amarradinho, desceu direitinho. Parabéns, Mateus. E agora, né, próximo da época do Natal, afinal de contas, hoje é dia 20 de dezembro, tá quase no dia do Natal, a gente hoje vai passar o dia, amanhã, falando sobre essa data tão importante, que foi do nascimento de Jesus. Tão importante, a data que a gente comemora com muita alegria, que foi quando nasceu Jesus, quando Deus mandou o seu Filho ao mundo, mostrando o grande amor que Ele tinha por nós. Então agora a gente vai cantar uma música que fala disso, de um neném pequenininho que nasceu. Muita gente conhece essa música. Quem não conhece, aponta a câmera para o QR Code que está aí na sua tela, tá? Para ter acesso ao boletim dominical, que aqui dentro, na parte onde está a liturgia, tem aqui a letra da música para vocês acompanharem, e toda a liturgia do culto, desse culto que vocês não vieram para assistir. Não é um show, vocês vieram para participar num culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Então a gente vai cantar agora com a Isabela e com a Inês, Pequenino Neném. Vamos lá? Pequenino neném, num bercinho de palha, ele veio do céu porque gosta de mim. Meu amigo é Jesus, foi criança também, foi nascer em Belém, pequenino neném. Pequenino neném, num bercinho de palha, ele veio me abrir o caminho do céu. Meu amigo é Jesus, pra levar-me pro céu. Neste mundo nasceu pequenino neném. Ah, que musiquinha legal é essa. A gente já cantou várias vezes lá na igreja, hein? Pequenino Neném. Quem lembrou, sabe que a gente já cantou lá muitas e muitas vezes. E agora, dando continuidade ao nosso culto a Deus, a gente vai colocar as mãos assim, vai fechar os nossos olhos em respeito ao nosso Deus, agradecendo a Deus como Ele é maravilhoso e tem cuidado de nós. E quem vai fazer essa oração e a gente vai acompanhar a oração é o Pedro. O Pedro vai fazer essa oração e a gente vai acompanhar no nosso coração, fazendo a nossa oração também ao nosso Deus. Agora eu vou fazer a oração de louvor. Meu Deus querido, muito obrigado pela minha vida e pela vida de todos que estão aqui no culto. Abençoe a vida dessas famílias que não têm o que comer, que não tem dinheiro para fazer um Natal, para fazer uma ceia. Agradeço a Ti, Senhor, que tenha dado a vida a gente. Em nome de Jesus, amém. Tchau. Amém, Pedro. Amém. Tô com saudade de você. Aliás, eu tô com saudade de todo mundo, né? Eu fico aqui, né, vendo vocês no culto, participando com muita alegria, fico feliz da vida, mas eu fico com saudade, mas não tem jeito, vamos esperar mais um pouquinho, Deus sabe de todas as coisas, né? Vamos obedecer ao que está acontecendo. A gente está no período de pandemia e a gente vai conseguir se ver, tá? Mas a gente precisa esperar um pouquinho.
Dando continuidade agora ao nosso culto a Deus, a gente vai fazer a leitura bíblica. Vocês pegaram a Bíblia? Tem que pegar, hein? Logo no começo, hein? E eu tô marcando a minha Bíblia devagarzinho para não marcar tudo de uma vez, com um lápis rosa claro, que foi uma escolha da Malu, tá? A Malu que escolheu o lápis rosa claro para fazer a marcação na Bíblia desse texto, que está no livro de Lucas 2, do 8 ao 14, e que vai falar da visita dos anjos aos pastores. Os anjos vieram anunciar o nascimento de Jesus para os pastores. Aliás, a nossa mensagem de hoje fala muito sobre isso, hein? Fala muito sobre essa notícia que foi dada. Então agora a gente vai fazer a leitura, que é justamente a leitura que tem a ver com a nossa mensagem de hoje, tá? Lucas 2, de 8 até o 14, tá? E quem vai fazer essa leitura vai ser o Davi. A gente vai acompanhar a leitura do Davi. Todo mundo já abriu a Bíblia? Em Lucas 2, o número grandão é o 2, tá? E do 8 ao 14. Os anjos e os pastores. Vamos lá? Enquanto isso eu vou aqui lendo, acompanhando junto com o Davi. Vamos fazer a leitura bíblica que está em Lucas 2, do 8 ao 14. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. O anjo lhe disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para comuns os homens. Aí o texto termina falando aquilo, né? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Tá? Quem falou isso foram os anjos. Diz a Bíblia que era um exército celestial, né? Muitos e muitos e muitos anjos. Muito legal isso. Bom, agora a gente vai falar o versículo para decorar. E o versículo para decorar fala justamente em decorar. Fala assim, olha: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Guardar no coração é guardar de cor, né? É guardar no coração. E quem vai ajudar a gente a memorizar esse versículo, que eu tenho certeza que muita gente já memorizou. É verdade ou é mentira? Muita gente já memorizou. Então vamos lá? Quem vai ajudar a gente vai ser a Malu. Logo depois da Malu vai ser a Estherzinha, tá? A Malu e a Esther, que falaram o versículo, hein? Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, Salmos 119, 11. Vamos lá ouvir? E depois a gente vai relembrar um versículo que a gente já decorou há um tempão, que é de Salmos 136, 1. Quem vai lembrar a gente vai ser a Ana Beatriz, a Biazinha. Só que a Ana Beatriz, ela vai falar só a primeira parte, tá? E depois a Lara vai completar e vai falar todo o resto, tá bom? Então vamos lá? Malu, Esther, Biazinha e Lara. Tá certo? Vamos lá? Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmos 119, 11. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. Salmos 136, 1.
Lembraram todos os versículos? Já estão com guardo no coração as tuas palavras guardado aí? Tá tudo certinho? Vocês estão sabendo de tudo? Bom, gente, esse culto tá muito bacana e a gente vai dar continuidade a ele agora fazendo uma oração de gratidão e de súplica. Lembrando os aniversariantes do mês de dezembro, né? O Paulinho, a Lara, a tia Catarina, o Henrique, a tia Cristine. E além de lembrar dos aniversariantes que estão aqui no nosso boletim, porque são da igreja de Botafogo, se você tem aí alguém que faz aniversário nesse mês de dezembro, inclua o nome dele aí também, é porque eu não sei, mas vocês sabem. Outra coisa, gente, vamos incluir as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão agora passando por esse problema da Covid. Vamos orar para que eles tenham sucesso, que eles saiam bem do tratamento, que fiquem bem, tá? E o Estevão vai fazer uma oração. Apesar da oração do Estevão ser uma oração do Estevão, a gente vai acompanhar essa oração, mas a gente vai fazer a nossa. Vamos aproveitar esse momento para fazer a nossa oração a Deus, tá? Mãozinhas assim, os olhos fechados. E agora a gente vai orar acompanhando o Estevão. Então vou fazer oração de gratidão e súplica. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez essa semana. Abençoe-nos. Queria pedir que o Senhor nos dê uma semana muito boa que está aí para vir. Em nome de Jesus, amém. Amém, Estevão, amém. Bom, gente, agora se liga aí, presta atenção, se conserta aí, que agora vem a mensagem, um momento que a gente precisa prestar atenção para a gente entender bem o que Deus quer falar através dessa mensagem, tá? Porque essa mensagem eu falo, mas vocês tenham certeza que no coração de vocês vai tocar algum momento dessa mensagem e vocês vão falar assim, poxa, eu precisava escutar isso hoje. Tenham certeza disso, tá? E aí, hoje a gente vai falar sobre notícia. Como é que vocês mandam notícia? Como é que vocês mandam um recadinho? WhatsApp? Internet? Gritando assim, alô! Tem várias maneiras de se mandar uma mensagem, não é? Então, hoje a gente vai ver algumas maneiras de mandar uma mensagem, uma notícia, mas a gente vai ver como que a notícia do nascimento de Jesus foi mandada. Gente, olha, e depois eu quero que vocês prestem atenção, porque no final, do meio para o final, a gente vai ter uma história verdadeira, que é a história bíblica do Natal, contada de uma maneira diferente, como se fosse uma notícia das mais modernas possíveis, tá bom? Vamos ver que história é essa? A mensagem de hoje, ela é sobre uma notícia muito legal que vinha de Belém. É como se fosse assim um jornal que estivesse vendendo uma notícia e falando extra notícias de Belém. Mas na verdade, na época de Jesus não existia esse negócio de jornal, né? Mas eu vou contar algumas coisas para vocês que falam sobre como a gente pode encaminhar uma notícia de um lugar para o outro. Muitas vezes a gente conta uma notícia para outras pessoas assim, né, de boca. A gente vai e conta uma notícia, uma novidade. Mas como é que na época de Jesus as novidades iam de um lugar para outro? A gente vai poder saber isso e por causa disso eu vou dividir o quadro em dois e vou contar uma história da Bíblia, que é a história do nascimento de Jesus. Como que as notícias do nascimento de Jesus puderam chegar para todo mundo de uma maneira bem rápida, numa época que nem tinha internet, né, gente? Não tinha. Então eu vou contar isso para vocês e vou contar algumas coisas em relação a como a gente manda notícia e no final a gente vai até fazer uma brincadeira com a história bíblica, contando de que forma que a gente poderia ter tido essa notícia se fosse nos dias de hoje. Bom, enfim, vamos primeiro contar a história bíblica, mas antes vamos saber como que antigamente as pessoas mandavam notícias umas para as outras, né? Será que era através dos jornais? Como é que seria isso, né? Bom, uma das maneiras de mandar notícia de um lugar para o outro era através do pombo correio. Aí você vai dizer, tia, pombo correio não existe. E eu vou dizer para vocês, olha, existe. Antigamente, quando alguém queria enviar uma mensagem, usava aves como pombos e corvos.
Mas não era esse pombo que tem aí na pracinha, que a gente joga pãozinho, não. Não era, não. Eram pombos assim maiores, mais encorpados, mais robustos. Até hoje existe ainda pombo-correio. Sabe por quê? Porque esse tipo de pombo, eles têm uma memória de saber aonde eles moram. Então, eles têm essa característica de sempre voltar para o lugar aonde eles moram. Se você levar esse pombo para bem longe e soltar esses pombos, eles vão voltar para o local onde eles moram. Então, as pessoas aproveitaram essa característica desse tipo de pombo para transformar eles em pombos-correios. Então, o que acontece? Eles são treinados a voar cada vez distâncias mais longas do lugar onde eles moram. Desde pequenininhos, as pessoas treinam esses pombos primeiro para voar próximo da casa deles, um pouquinho mais longe, e aí quando eles ficam bem treinados, eles são capazes de, quando estão bem longe da casa deles, voltarem para a casa deles, mesmo que seja longe. Então as pessoas amarram, às vezes na perninha do pombo, uma mensagem, ou então põem no pescoço do pombo uma mensagem, e eles voam de longe de onde eles estão para ir para a casa deles. Então, principalmente na época da guerra, as pessoas aproveitaram essa característica desse pombo. Esse moço, por exemplo, está com esse uniforme porque ele é um soldado da Primeira Guerra Mundial. E eles levavam os pombos lá para a guerra, ou seja, para bem longe da casa deles, dos pombos, e botavam as mensagens na perninha deles e soltavam. O pombinho voltava para a casa dele, levando a mensagem. E aí, quando chegava no seu destino, que era a casinha do pombo, tinha uma pessoa lá esperando para tirar essa mensagem do pezinho dele. Então, esses pombos, durante a guerra, foram muito úteis. Eles eram levados aqui dentro dessa caixa, e aí eles voavam de volta para a casa deles, levando alguma coisa na perninha. Muito interessante isso. Vocês imaginam que na guerra tinha até um soldado que ele era destacado para ficar levando os pombos. Por quê? Porque era muito difícil a comunicação. Então a comunicação se fazia assim. Ah, mas será que na época de Jesus, muito antes desse negócio, dessa guerra aí, alguém levou a mensagem do nascimento de um pombo-correio? Não, não foi isso, né? Na Bíblia a gente vê que não foi, né? E antes de Jesus nascer, muito antes, 59 anos antes de Jesus nascer, tinha uma outra maneira de mandar as mensagens. Muito antes, mais ou menos isso, 59 a 60 anos antes de Jesus nascer, o imperador romano Júlio César, ele gostava de contar todas as conquistas dele. Então, ele inventou uma publicação oficial lá do Império Romano que chamava Acta Diurna. Era como se fosse um jornal, né, que informava todo dia para a população de todos os cantos do Império sobre ciência, sobre política e sobre as conquistas do imperador Júlio César. Aí, para escrever a Acta Diurna, surgiram os primeiros jornalistas. Eles eram os correspondentes imperiais, né? Era assim um tipo de tia Verônica, sabe, do passado. A tia Verônica é jornalista. Então é como se fosse isso, eram os correspondentes imperiais. E tinha papel? Tinha, né, gente? Lembra que na semana passada, quando a gente foi falar do Dia da Bíblia, a gente falou do papiro, que foi feito lá no Egito? Papel tinha, só que era muito caro. Então o imperador inventou uma maneira bem legal de botar as notícias. Eles colocavam numas placas grandes de pedra ou de madeira no meio da praça. E aí, quem sabia ler, ia lá perto e lia. Eu, por exemplo, não entendo nada do que está escrito nesse Acta Diurna. Uma confusão, umas letras esquisitas. Mas acontece que lá o imperador Júlio César, ele sabia ler, e as pessoas assim mais importantes sabiam e ficavam sabendo de todas as notícias. Mas e aí, gente? E quando Jesus nasceu? Quem será que levou a notícia para todo mundo? Por quê? O governador Herodes, ele não queria saber de ficar contando que Jesus nasceu.
Ele não queria saber de um rei dos judeus ali naquela região. Pelo contrário, se ele achasse Jesus, ele podia até matar. Então, como que será que essa notícia foi dada? Será que foi através de um pombo-correio? É claro que não. A Bíblia nos conta como que foi essa mensagem, como essa mensagem foi passada. No capítulo onde está escrita a história dos anjos e os pastores, lá em Lucas 2, de 8 a 14. Lá em Lucas 2, de 8 a 14, diz o seguinte, que havia naquela região onde Jesus nasceu, pastores que estavam ali guardando o seu rebanho durante as vigílias da noite. E começaram a perceber que o céu estava se modificando. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam. E eles ficaram olhando e achando aquilo muito estranho e ficaram com grande temor. Mas aí o anjo falou assim, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria que será para todo o povo. Uma boa nova. E aí junto desse anjo desceu, segundo a Bíblia, um monte de outros anjos, como se fosse um exército de anjos do céu. E aí os pastores ficaram olhando e eles começaram a dizer, não temas, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Então quem levou a mensagem foram os anjos. O próprio Deus mandou anjos para contarem do nascimento de Jesus primeiro para os pastores. E os pastores com isso conseguiram ir até onde Jesus estava, porque os anjos disseram, vocês vão encontrar um menino envolvido em faixas, deitado numa manjedoura, aquele é Jesus. E eles foram direitinho e encontraram Jesus lá deitado e o adoraram. Mas não foi só através dos anjos que a mensagem foi passada, não. A mensagem de Belém sobre o nascimento de Jesus também veio através da presença de uma estrela no céu. Deus, além de ter mandado os anjos falarem com os pastores, ele colocou no céu uma estrela diferente. E algumas pessoas que estavam vindo do Oriente olharam aquela estrela e viram que ela era uma estrela diferente e que ela estava exatamente em cima de onde Jesus tinha nascido. E esses magos lá do Oriente foram exatamente seguindo a estrela até onde Jesus estava. Então o próprio Deus anunciou de duas maneiras. Uma das maneiras foi através dos anjos e outra através dessa estrela que iluminava exatamente o lugar onde Jesus estava. E aí os magos puderam ir até onde Jesus estava e também o adoraram. E a notícia correu muito mais rápido do que um pombo-correio, né? E muito mais rápido até às vezes do que aquele jornal de Júlio César. E aí essa história realmente é uma história de muito amor, muito amor. Agora, como será que seria se por acaso fosse agora, nos tempos de agora? Como será que essa notícia ia ser passada? Vamos ver, assim, só por curiosidade, de que forma podia ser passada essa notícia se por acaso existisse lá em Belém um tal de Belém News. Belém News, vamos imaginar? Isso não está na Bíblia, é uma história inventada da cabeça da gente. E quem vai me ajudar a contar essa história é o tio Eduardo, a tia Mariane, a tia Ana Luísa e o tio Bernardo. Vamos ver? Boa noite. Está começando mais um telejornal Belém News. Após a publicação do decreto de César Augusto para que toda a população do Império se recenseasse, Belém está à beira do caos. E chega a notícia agora de que pastores de ovelhas invadem a cidade de Belém, trazendo uma mensagem de anjos. Anjos que diziam: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E junto com o anjo
surgiram outros anjos, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Além disto, o que chama a atenção de todos é o surgimento de uma superestrela nos céus de Belém. E do Oriente chega a informação de que magos seguiram a estrela e que, chegando à cidade, trouxeram presentes para o menino Jesus: ouro, incenso e mirra. E seguindo a nossa edição de hoje, vamos ver uma entrevista exclusiva com Dona Maria e seu José? Tudo começou assim. Eu e Maria estávamos noivos para casar. Os preparativos do casamento já estavam combinados entre nossas famílias. Maria, conta a história do anjo. Eu estava um dia em casa, arrumando tudo, como de costume, e de repente, um anjo apareceu. Sim, ele apareceu na minha frente. E ele me disse que eu seria a mãe daquele que viria salvar o mundo, filho de Deus, do próprio Deus. Eu já conhecia a promessa de Deus, só não imaginava que logo eu, seria a mãe de Jesus. Sim, o anjo me disse que o nome dele seria Jesus. Jesus. Então, depois que o anjo se foi, eu fiquei bem mais tranquila e pensei: seja feita a vontade do Senhor. Aqui está sua serva. Olha, eu fiquei tão alegre, mas tão feliz, que do meu coração saíram palavras e palavras de louvor ao Senhor. Como você já sabe, íamos casar e eu estava apaixonado. Não é que eu tive uma surpresa? No dia seguinte, Maria me contou tudo. Eu fiquei pensando, atordoado, até que peguei no sono. E foi aí que tive um sonho. Neste sonho, eu vi um anjo. E esse anjo falou comigo. E ele me trouxe palavras de paz que acalmaram meu coração. Eu acordei e passei a entender tudo o que estava acontecendo. Era realmente a vontade de Deus. Era o cumprimento da promessa do Messias prometido. O Salvador esperado por todos. Meu filho iria nascer. Por causa do censo, tivemos que fazer a viagem de Nazaré até Belém. Uma viagem cansativa, no qual Maria estava grávida. Foi bem difícil para nós. Eu estava no final já da gravidez, o bebê já ia nascer e não havia lugar. Nós procuramos em vários lugares, nada estava disponível. O único lugar que achamos foi uma estrebaria, um lugar simples. Quando ele nasceu, colocamos ele numa manjedoura. E para nossa surpresa, tivemos visitas de pastores, de magos, e ainda trouxeram presentes. Presentes muito especiais, ouro, incenso e mirra. E assim termina mais uma edição do nosso telejornal no canal Belém News. Boa noite. Gente, vocês já pensaram se tivesse ali um Belém News? Eu quero agradecer ao Eduardo, a Mariane, a Ana Luísa e ao Bernardo, que fizeram super bem, né? Esse ano a gente não teve presépio vivo lá na nossa igreja, mas a gente teve esse presépio aí, esse meio presépio vivo, contando pra gente com tanta alegria como é que foi o nascimento de Jesus, né? Só que contando de uma maneira diferente. Já pensou se a gente tivesse assim, olha, um Belém News, olha assim, que nem esse aqui? Muito legal isso, né? Então agora a gente vai cantar uma música chamada Melhor Presente. Qual foi o melhor presente que Deus nos deu? Foi a vinda de Jesus para nos salvar. Então a gente agora vai cantar com a Esther, lá da igreja de Nova Friburgo, da UCP, da Igreja Olaria em Nova Friburgo. A gente vai cantar a música Meu Presente. Vocês vão poder acompanhar no boletim e aprender, porque ela tem várias repetições. Dá pra gente cantar junto com a Esther. Vamos lá? Noite de
legal, né? Papai do céu, o melhor presente já nos deu. Foi Jesus, o menino que nasceu. Muito legal essa música, né? Muito bonita. E aí eu agradeço a Esther, acho que ela está sempre aqui ajudando. Muito, muito, muito obrigada, minha querida. Um beijo grande aí para você e para sua família. E agora a gente vai fazer a oração do Pai Nosso. Assim, com as mãos, fechando os olhos e acompanhando a oração do Pai Nosso com a tia Júlia Regis, que vai fazer essa oração com a gente. E depois a gente vai receber a bênção pastoral, né? A bênção de Deus através do reverendo Cid Caldas, que é o nosso pastor. Vamos agradecer a Deus por mais essa semana que nós passamos, né? E assim eu desejo para vocês uma semana de paz. O Natal é essa semana, logo chega o dia 25, e mesmo assim afastado de algumas pessoas da família que estão longe, né? Vamos tentar a gente fazer um pensamento que seja de esperança, né? Não de tristeza, estou longe, não, de esperança. Pega o telefone, pega o celular, manda um pombo correio. Era legal se fosse possível, né? Existe, mas não dá pra gente ter um pombo correio à nossa disposição na nossa casa. Mas, gente, olha, um Feliz Natal para todo mundo, muita paz, muita alegria, tá certo? Porque a gente tá passando um período difícil, mas a gente vai passar por ele. Em nome de Jesus. Um beijo grande para todos, tá? Fiquem em paz. Oração do Pai Nosso agora com a tia Júlia e a bênção apostólica com o reverendo Cid. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Crianças, terminamos mais um culto. Que bom você participar nessa hora. Isso é feito com muito carinho pelo departamento infantil, pela tia Hilda e todos que de uma maneira criativa elaboram esse culto. E que bom que vocês participam dele também, viu? Agora, antes de te abençoar, eu gostaria de te apresentar algumas pessoas. Primeiro aqui à minha esquerda, não sei se você conhece, é o reverendo Duzi, reverendo Antônio Duzi. O reverendo Diego é pastor aqui com a gente na igreja, e agora o reverendo Duzi também está aqui conosco como pastor na igreja. Então, quando você vê o reverendo Duzi, você vai olhar para ele e falar: pastor, Deus te abençoe. E aqui à minha direita, à sua esquerda, está o Maurício. Maurício está se preparando para ser pastor. E aí esse ano ele está conosco aqui para conhecer a igreja, para aprender como a nossa igreja funciona. Maurício é casado com a Gisele e tem uma filha, Maria Luísa, que é uma adolescente que tem vindo aqui à igreja também. Reverendo Duzi também é casado e tem também 2 filhos, viu? É casado com a Andréia e tem seus 2 filhos. Um já falou para vocês, inclusive, viu? O filho dele já falou, o Rafael já falou para vocês. Mas agora a gente quer abençoar a vocês. Vamos, reverendo Duzi. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com vocês, crianças, e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém.